E a gente mostra agora a segunda parte da reportagem especial sobre inteligência artificial. O Estado pegou um empréstimo aí de 34 milhões de reais justamente para a modernização do fisco e também de órgãos de controle. As instituições públicas estão investindo cada vez mais em robotização e também inteligência artificial para monitorar e otimizar os gastos, mas também para aprimorar a arrecadação de tributos. E essa mudança de perfil da máquina estatal é só uma amostra de como essas portas estão se abrindo para uma mão de obra qualificada e atualizada nas novas tecnologias. Um estudo global projeta que 84% das organizações pretendem investir mais de 2 milhões de dólares em tecnologia fiscal. É uma mudança do perfil da área fiscal dos contribuintes brasileiros. Então, a área fiscal ela tem o poder de gerar resultado para a companhia. Então, os negócios estão enxergando dessa maneira e cada vez mais estão investindo em tecnologia para que a área tenha uma mudança de perfil, ela passe daquele perfil operacional para um perfil muito mais estratégico, de fato agregando valor para o negócio. A pesquisa indica também que somente 12 a 34% das funções fiscais estão utilizando automação, plataformas baseadas em nuvem e ferramentas de integração de dados. Um caminho sem volta. Recentemente, o governo da Paraíba contraiu um empréstimo internacional para investir na modernização de sua estrutura fiscal. Será um novo upgrade, um grande projeto de aproximadamente 230 milhões de reais. Está sendo, sim, aplicada a modernização, sim, de todas essas secretarias, em especial aqui da Secretaria da Fazenda, desenvolvendo novos sistemas de acompanhamento e monitoramento, de seleção, para prestar um melhor serviço para a sociedade. Nós sabemos que as novas tecnologias chegam a cada dia e que você tem que, dentro da estrutura pública que presta serviço diretamente à comunidade, se preparar e se organizar. Mas também e principalmente dotar a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento, a Controladoria, a Procuradoria de condições de exercer essa atividade de fiscalização, de acompanhamento. A inteligência artificial também vem sendo usada pelas instituições públicas para identificar e estancar a sonegação de impostos. Estima-se que daqui a no máximo 7 anos, as pessoas vão utilizar a inteligência artificial em algum nível. Na academia, os alunos sonham em subir degraus mais altos. Ainda no segundo período da graduação, Léo Jaime projeta seguir carreira na Europa. É um dos meus objetivos assim que eu entrei aqui. Conseguir criar um projeto, alguma coisa que cause um impacto global e que me faça ser reconhecido na área. Desde a década de 50, quando o cientista britânico Alan Turing fez o primeiro experimento avaliando a capacidade de um computador em substituir a inteligência humana, que o temor sobre o futuro do trabalho traz inquietações. Eu preparar essa geração dentro desse contexto de cultura digital, eu estou criando possibilidades de empregabilidade futura. Uma batalha perdida se você tentar lutar contra isso, né? Realmente a gente tem que abraçar esse tipo de tecnologia e tentar aproveitar o melhor dela. Médico psicanalista que faz sucesso como escritor e palestrante, Roberto Chiniachik observa que a tecnologia não pode ser encarada como uma rival do ser humano. Tudo que o robô puder fazer, que o ser humano se meter a fazer, o ser humano vai perder. Mas o robô não vai conseguir nunca ter um gesto de afeto. Em busca de alinhar pesquisas científicas com demandas do mercado de trabalho, o curso da UFPB mantém parcerias com empresas e instituições. Essa interface com o mercado, ela ajuda a gente a entender melhor quais são as necessidades, quais são as demandas para formar e deixar nosso aluno mais pronto possível para atender às necessidades que a sociedade tem. A chegada do 5G vai potencializar o uso da inteligência artificial e impactar na vida das comunidades. Ela permite, por exemplo, o monitoramento em tempo real da mobilidade urbana. Cidades inteligentes vão depender desses novos conceitos de tecnologia e, por isso, são campos abertos para novos mercados de trabalho. Se eu tenho a geração de muitos dados, que eu tenho muitas câmeras, sensores, os
os ônibus com GPS, carro. Então, eu começo a gerar dados e eu começo a monitorar isso com o auxílio da IA para ela indicar, por exemplo, as melhores rotas, se aquela solução de política pública de mobilidade está boa ou está ruim. Em saúde, a gente pode antecipar através de predição, usando análise de dados de inteligência artificial, onde vai surgir um surto de doença, porque você tem o georreferenciamento, você tem os prontuários eletrônicos. Na educação, para você identificar padrões de evasão escolar. A sociedade pode acompanhar mais de perto as contas do governo, ter um controle social mais apurado e medir a qualidade dos gastos públicos. Os algoritmos podem fazer tudo isso e muito mais. Inteligência artificial pode ser usada para identificar sinais de fraudes em documentos fiscais, como faturas, declarações inconsistentes ou práticas de contabilidade criativa. E o monitoramento é em tempo real. Humanos, humanoides, robôs mais interativos. Essa convivência pacífica vem sendo estudada há décadas, muito antes de se falar em internet. Isaac Asimov, que nasceu na extinta União Soviética, era um gênio da ficção científica e autor de livros como Eu, Robô e Fundação. Em 1964, ele já previa carros inteligentes, usinas de energia solar e bibliotecas virtuais que, acumulando conhecimentos da espécie humana, poderiam ser acessadas por comando de voz. O escritor soviético também previa a doença do tédio. Este ano, a Organização Mundial da Saúde já classificou a depressão como a doença do século e a pandemia escancarou o aprofundamento das doenças mentais da população. Asimov ainda acertou que o trabalho criativo se tornaria a elite da humanidade. E esse é o grande desafio para a inteligência humana. Tirar proveito de todas as tecnologias, fazendo muito mais do que apenas servir a uma máquina.